Boa noite. Boa noite. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. O estudo de hoje que a gente preparou para trazer é falar sobre Deus, né? Que é a causa primária de todas as coisas. Falar sobre Deus pode parecer fácil, mas não é muito fácil. Porque falar sobre Deus, a gente pode trazer vários aspectos, né, sobre Deus. A gente pode falar sobre várias coisas, sobre a criação, sobre a sua natureza, né, sobre o porquê das coisas acontecerem, quem é Deus, né, a visão histórica do mundo, a evolução, né, perante a divindade. E hoje eu trouxe aqui a visão espírita sobre Deus. Então, o que o Espiritismo quer que a gente aprenda sobre Deus? Né? O que Allan Kardec trouxe pra gente? Não só Allan Kardec, né, que escreveu, né, foi o primeiro a trazer os escritos espíritas, mas também trouxe Divaldo Franco também, através da Joana de Ângeles, que traz ensinamentos, e outras pessoas que puderam contribuir um pouco com esse conhecimento sobre Deus. Eu utilizei essa imagem, né, que seria, eu acho linda, maravilhosa, que é uma pintura do Michelangelo, do teto da Capela Sistina, que fica no Vaticano, e esse trecho aqui da imagem seria a criação, chama o dedo de Deus, né? Seria o momento da criação de Deus, o momento que Deus criou os seres humanos, né, com seu toque. E eu acho essa imagem sensacional, acho que tem tudo a ver, assim. E aí, a primeira questão, né, que a gente precisa analisar é o que é Deus, né? A gente precisa entender o que é Deus. E justamente a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que foi escrito pelo Allan Kardec, através de um estudo que ele fez com alguns espíritos evoluídos, como o Espírito da Verdade. Ele coletou informações sobre o mundo espiritual e transformou essas informações, que foi o primeiro livro espírita que ele escreveu, que é o Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta que ele faz aos espíritos, e aí é muito importante que ele faz a mesma pergunta para diversos espíritos em diversos locais do mundo. E esses espíritos responderam e todos os espíritos responderam da mesma forma. Então ele juntou essas respostas e construiu o livro. E aí nessa primeira pergunta, o Allan Kardec ele pergunta o que é Deus, né? E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele, nesse primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, ele tenta explicar, né, então, o que seria Deus a partir dessa primeira resposta. Ela é apresentada, todas as respostas do Livro dos Espíritos é apresentada entre aspas, por quê? Porque são respostas dos Espíritos, não é o que o Allan Kardec acha das respostas. Todos os comentários vêm como nota após essas respostas. Então, essa resposta é a resposta do mundo espiritual pra gente, né? E só nessa resposta a gente já poderia trazer vários questionamentos, né, sobre o que é Deus. E aí, a partir dessa concepção do que é Deus, né, a gente pode verificar na história, né, do mundo, na história dos povos, que o conceito de Deus, né, o que é Deus, foi evoluindo de acordo com a evolução da humanidade também, né? Então, desde os primórdios, desde as primeiras organizações do homem, que o homem começou a se agrupar em sociedade, né? As pessoas já começavam a sentir que existia um ser superior no qual elas começaram a contemplar, começaram a entender como uma divindade. E aí, nos primeiros tempos, Deus era
pelos primeiros povos, ele era associado aos eventos da natureza. Então, para isso, eles criavam rituais de adoração. Então, era o deus Sol, o deus do fogo, né? O deus da água. E muitas vezes, quando acontecia, às vezes, um desastre, era o deus que estava com raiva. E aí, com o passar do tempo, Deus começou a ganhar características humanas. Então, Deus passou a ter raiva, a sentir dor, a sentir paixões, né? A gente vê na Grécia, né? Os deuses do Olimpo, todos eles tinham características humanas, que a gente chama isso de antropomorfismo, né? Que é quando Deus começa a ter na história as características do homem. E aí trouxe também essas paixões, o amor, a raiva, né? E aí a gente foi evoluindo o conceito de Deus, a sociedade foi evoluindo, as pessoas, né, foram modificando a sua forma de entender Deus, e a gente veio trazer filosofia e os conceitos éticos também para entender a ideia de Deus. E depois trouxemos a ciência, né? Com o espiritismo, a gente tem essa aproximação de Deus e a ciência. Bom, tentando entender o que é, né, a gente falar que Deus é a causa primária de todas as coisas. Mas como assim a causa primária, né? A Gênese é um outro livro que o Allan Kardec escreveu depois do Livro dos Espíritos. E na Gênese, o Allan Kardec, ele explica questões que são relacionadas às questões trazidas no Livro dos Espíritos. Então, também tem na Gênese um capítulo dedicado a Deus. E aí, na Gênese, logo no item 1 do capítulo 1, o Allan Kardec traz assim: sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. Então, causa primeira, ele quer dizer que Deus é o início de tudo, é o nosso ponto de partida, é o ponto de partida de todo o universo, né? E aí, por que a gente consegue entender o porquê dele trazer a explicação de Deus logo no primeiro capítulo, no primeiro livro que ele escreveu, que é o Livro dos Espíritos, que seria então essa explicação lógica, que tudo tem uma causa. E a causa de tudo que existe no universo seria Deus. Por isso ele seria a causa primária. E por isso que ele também vem no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Porque para a gente entender todas as outras coisas, a formação dos mundos, os espíritos, a questão da reencarnação, da evolução, a gente precisa entender Deus. A gente precisa entender por quê? Porque a gente ainda não consegue conhecer completamente Deus. Mas a gente precisa tentar entender, tentar conhecer os seus mistérios para a gente começar a caminhar para os resultados dessa causa, né? Divaldo Franco, né, pelo Espírito Joana de Ângeles, ele nos ensina no livro Estudos Espíritas, que eu também utilizei como base desse estudo, ele traz o seguinte, a Joana de Ângeles traz a seguinte fala: olhai o firmamento e vede a obra das suas mãos, proclama o salmista Davi, no canto 19, verso 1, conduzindo a mente humana à interpretação teológica e cosmológica e cosmogênica para entender Deus. Examina a estrutura de uma molécula e o seu finalismo, especialmente diante do ADN e do ARN de recente investigação pela ciência, que somente pouco a pouco penetra essência constitutiva da forma na vida animal. E a própria indagação responde silogismos de maneira a conduzir o inquiridor à causa essencial de tudo: Deus. Então, aqui nesse ponto, a gente precisa entender que através da observação da própria natureza,
da evolução do homem, da criação, da causa, do efeito, quer dizer, nós conseguimos entender a causa, que é Deus. Então, Deus seria a causa de tudo. O Allan Kardec até explica, na Gênese, no item 2 desse capítulo que ele fala sobre Deus, ele dá um exemplo sobre essa questão de causa e efeito. Então, Deus seria causa e nós seríamos um dos efeitos de Deus. Ele explica, se tem um pássaro voando livremente pelo céu, e esse pássaro, de repente, cai abruptamente, ele é atingido por um projétil de chumbo. E ele cai abruptamente ao solo. Não é preciso a gente ver que uma pessoa tirou naquele pássaro para saber que aquele pássaro caiu ao solo por conta de uma ação humana. Até porque nenhum outro animal seria capaz de atirar num pássaro, apenas o homem. E assim é Deus. A gente não precisa enxergar Deus para saber da sua existência. Se a gente analisar os seus efeitos, ou seja, a sua criação, se a gente analisar o universo, as leis da física, a química, e ver quão perfeito a porcentagem da nossa existência é minimamente, os cientistas até falam, né? A nossa existência seria minimamente impossível perto de todas as reações químicas e físicas que poderiam ter existido no universo. E a gente foi criado. Então, através disso, a gente vê que não seria um acaso. Até porque dentro do acaso tem muitos acasos. Então, seriam infinitas as possibilidades. E a gente existe. Então, a gente vê que existe um ser por trás de todos esses efeitos. Existe uma causa, né? E aí, então, o Allan Kardec consegue mostrar pra gente que, mesmo que a gente não consiga enxergar diretamente a figura de Deus, a gente consegue saber da sua existência pelos fenômenos, através da observação da natureza. Assim, se o universo existe, ele tem uma causa, né? Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e acreditar que nada o pode fazer algo, que o nada ele pode criar alguma coisa, o que seria muito difícil dentro das possibilidades lógicas e matemáticas, físicas e químicas. O Allan Kardec, ele era um professor, né? Então, assim, quando ele foi fazer essa investigação, esse estudo, né, para escrever sobre o espiritismo, ele utilizou um método científico para desenvolver seu estudo. Então, assim, quando a gente lê, inclusive a Gênesis, o livro dos Espíritos e outros livros do Allan Kardec, a gente vê que ele utiliza uma linguagem científica para tratar essa questão e tantas outras questões. E é baseado na ciência, né? Allan Kardec mesmo nos traz que, caso algum dia a ciência vá de encontro com aquilo que o espiritismo nos mostra, que a gente fique com a ciência e não com o espiritismo. Porque justamente aqui a gente tenta equilibrar, buscar um ponto em comum entre a ciência e a divindade. Então é um Deus visto perante a ciência, perante a realidade das coisas. Então, quando Allan Kardec ele traz que Deus é a causa primária, não simplesmente de falar de boca para fora, por que Deus é a causa primária? A gente precisa entender por que os espíritos estão trazendo que Deus é a causa primária. Vamos analisar o porquê disso, né? E aí na Gênese ele vem trazendo, vem destrinchando essas questões. Na questão 4 do Livro dos Espíritos, então, o Allan Kardec ele começa a desenvolver, primeiro, o que é Deus? Né? A gente precisa, ele queria entender o que era Deus. E depois que os espíritos trouxeram aquela resposta, que é a causa primária de todas as coisas, né? Que é a inteligência suprema,
ele vem tentando entender isso. Então, onde encontrar a prova da existência de Deus? É a questão 4 do livro dos Espíritos. E aí, os Espíritos nos informam, mais uma vez, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa, aquilo que eu falei agora há pouco. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. E aí o Allan Kardec vem no comentário pessoal de interpretação dele. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. É aquilo até que eu falei anteriormente. Então, definir Deus, trazer a definição de Deus, ainda para nós é impossível. Por quê? A gente não consegue conhecer a verdadeira natureza de Deus porque a gente ainda tem um conhecimento limitado. E os próprios Espíritos trazem isso no livro dos Espíritos. A gente ainda tem um vocabulário muito pequeno, perto daquilo que os Espíritos têm a nos ensinar. Então, o que eles podem fazer é tentar trazer palavras que traduziriam aquilo que seria Deus para a gente, dentro do nosso entendimento. Mas a gente ainda perfeitamente a gente não consegue entender Deus. Quando a gente olha na história, né, até tem várias falas, por exemplo, a de Paulo de Tarso, que fala: as coisas do Espírito não podem ser entendidas nem explicadas pelo intelecto. Naquela época era ainda mais difícil, né, os povos entenderem o que era Deus, o que era espiritual, né? Jesus veio tentar trazer de forma mais simplificada essa explicação, mas ainda era difícil. E aos pouquinhos a gente vai caminhando para mais perto de entender um pouco do que é Deus. Ontem a gente entendia um pouco menos, amanhã a gente vai entendendo, e a ciência ela vai caminhando junto, né? A gente tem visto, graças a Deus, a gente tem visto tantos estudos, inclusive no Brasil, né? Tem tido tantos estudos voltados para esse lado espiritual, para essa questão de energia, para essa questão de cura. Então, assim, cada vez mais a religião, ela tem a possibilidade de trabalhar com a ciência. Por quê? Porque é a busca da verdade. E a ciência é a verdade. A ciência é Deus. Deus é o criador da ciência. Então, não tem que haver uma divisão. Muito pelo contrário. Se Deus é a criação da ciência, a ciência tem que caminhar com Deus, né? Então, não o contrário. Então, mas embora a gente ainda não seja capaz de definir, né? Deus é indispensável para a nossa vida, né? O mais importante é o quê? A gente ter ele dentro da gente. Porque quando a gente fala que a gente não consegue explicar Deus na sua totalidade, que a gente não consegue vê-lo, mas que a gente consegue sentir, que a gente consegue, às vezes, tentar entender pela observação das coisas, isso quer dizer o quê? Fé. Isso tudo é traduzido na palavra fé, né? Porque a gente sabe que ele existe, mas a gente não consegue vê-lo, a gente não consegue tocar em Deus, mas a gente tem a fé que ele existe. E Santo Agostinho, ele tem uma frase que fala que quando me perguntam o que é Deus, eu não sei. Porém, se não me perguntam o que é Deus, então eu sei. Então, assim, você só vai saber, você não vai saber o que é Deus se você não se perguntar o que é Deus, se você não correr atrás de Deus. Se você ficar quieto na sua, vivendo a sua vida, não pensando em Deus, você nunca vai chegar a esse questionamento. O que é Deus? Se você se perguntar o que é Deus, vai surgir a dúvida, vai surgir os questionamentos, você não vai ter certeza do que é Deus, mas você vai estar mais próximo dele. Você vai estar instigando a sua fé, né?
E Leon Denis, né, que também é um escritor espírita, ele também é da França, né, salvo engano, e ele é contemporâneo ao Allan Kardec. Ele esclarece que Deus não é um desconhecido, ele é somente invisível. Não compreendemos, em essência, a alma, o bem, a beleza moral, que são igualmente invisíveis. Entretanto, sabemos que existem e não podemos escapar à sua influência e deixar de cultuá-los, assim como a Deus, origem de todas as virtudes. Então, a gente não consegue ver a alma, a gente não consegue ver a moral, a beleza da moral. A gente não consegue ver o bem, a gente não consegue pegar o bem, pegar o mal, mas a gente sabe que eles existem, né? A gente sabe que eles estão ali, e nem por isso a gente deixa de cultuá-los, a gente deixa de persegui-los, e assim é Deus, né? A gente não consegue ver, talvez ele não seja tangível no sentido de a gente conseguir pegar, mas a gente sabe que ele está ali. E é o mesmo que acontece com a eletricidade, com um átomo, com açúcar dissolvido na água. Se a gente dissolver o açúcar na água, a gente não vai conseguir ver as pedrinhas de açúcar. Mas a gente sabe que o suco está doce, que ele está ali, ele está presente naquela água. E o mesmo é Deus. Parece uma comparação boba, mas é isso. É o real. E aí, pra gente começar a entender Deus, então assim, se a gente ainda não tem as faculdades para saber, para conhecer profundamente Deus, né? Assim como as pessoas lá nos primórdios, na época, às vezes antes de Jesus, na época de Jesus, não tinham o conhecimento suficiente para entender sobre as coisas espirituais, né? Que muitas vezes as pessoas até não entendiam as palavras que o mestre Jesus trazia, né? Às vezes Jesus falava, as pessoas ficavam todo mundo assim olhando. Aí Jesus perguntava para os discípulos falavam um negócio que tinha nada a ver, não tinha entendido nada. E Jesus tinha paciência, ia lá, explicava, contava uma parábola. Então, naquela época, eles não tinham a capacidade espiritual para entender Jesus, assim como a gente ainda não tem a capacidade espiritual para entender totalmente Deus. Mas, para facilitar a nossa vida, né? Allan Kardec fala assim, então tá, a gente não tem capacidade ainda para entender certamente o que é Deus na sua totalidade. Mas para a gente começar a ver quais são as características de Deus, para a gente começar a compreender como a gente consegue começar a entender Deus. Então ele traz na Gênesis a natureza divina. Qual seria a natureza divina? Quais são as características que Deus possui para a gente começar a entender o que é Deus? E ele nomeia 8 características divinas. E ele traz antes assim que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Então quer dizer que a gente nunca vai entender Deus? Não. A gente vai entender Deus à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente. Por exemplo, Jesus a gente consegue enxergar, lendo o Evangelho, vendo as parábolas, que Jesus era completamente unido a Deus, né? Ligado ao Pai. Por quê? Porque Jesus veio de um mundo, de um estágio evolutivo dos Cristos que estão muito acima da gente. Jesus também passou em dado momento da vida dele por dificuldades, assim como a gente, para entender Deus. Mas ele evoluiu. E com essa evolução, ele conseguiu estar mais perto de Deus e entender perfeitamente Deus. Então, nós também, um dia, vamos conseguir chegar nesse estágio de evolução. À medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai se melhorando, que a gente vai depurando nossos pensamentos, nosso espírito, a gente vai ocupando mundos que são mundos mais evoluídos, que a gente, no Espiritismo, a gente entende que não existe apenas esse mundo nosso, apenas esse plano,
né? Que existem planos que são mais evoluídos e a gente tem acesso a eles, né? Demore pouco tempo ou demore muito tempo, a gente vai conseguir acessar esses planos um dia. E aí, o Allan Kardec, então, traz os atributos, esses 8 atributos de Deus. O primeiro atributo que é trazido no livro da Gênesis é que Deus é suprema e soberana inteligência. O que quer dizer isso? Que a nossa inteligência é limitada, que a gente não consegue fazer nem compreender tudo que existe no universo. Já Deus, ele possui uma inteligência infinita. Por quê? Porque ele cria e compreende tudo. Inclusive nós, que temos a inteligência limitada, fomos criados por Deus. Então nós fazemos parte dessa criação. E aí Deus teria, então, essa inteligência superior. 2. Deus é eterno. O que quer dizer isso? Que Deus, ele... E assim, vocês vão ver que quando a gente vai vendo esses atributos de Deus, às vezes pra gente parece meio ilógico você pensar, tipo agora, Deus é eterno, ele não teve começo nem tem fim. Aí você pensa assim, gente, mas isso aí eu conto a carochinha, porque assim, não tem como. Como que uma coisa não tem começo e não tem fim? Não tem como. Mas é porque a gente ainda tá muito ligado à ideia de espaço e tempo. Pra gente, a gente envelhece com o tempo. Uma coisa tem que caber dentro de um espaço, porque a gente está na matéria. Agora, Deus, não. Deus, ele, até um dos próximos atributos que eu vou falar, é que ele é material. Então, essa ideia de espaço e tempo que nós temos não existe para Deus. Isso tá pra gente. O tempo, 1 hora, 60 minutos, meia hora, isso tá pra gente. Pra Deus não existe essa limitação. Então, por isso que ele é eterno, né? E aí, pra gente também, então, isso é muito difícil de entender. Não só isso, mas os próximos. 3. Deus é imutável. Bom, se Deus estivesse sujeito a mudanças, a gente não teria nenhuma estabilidade no universo, né? Porque aí Deus ia mudar uma regra, Deus ia pensar uma coisa, depois Deus ia fazer outra coisa. Então Deus, ele é imutável. Nós mudamos de forma, nós mudamos de feição, nós envelhecemos, nós mudamos nosso pensamento, graças a Deus, porque a gente tem a capacidade de evoluir, nós mudamos nosso conhecimento, agora Deus não. Deus, supremo, todo-poderoso, imutável. Deus é imaterial. Então, o que quer dizer de material? Que ele é diferente daquilo que a gente chama de matéria. O que é matéria? Isso é matéria, isso é matéria, isso é matéria, isso é matéria. Isso é tangível, é tocável, a gente consegue pegar. Deus, a gente não consegue pegar Deus. Deus pode se fazer forma se ele quiser se apresentar através de algum espírito, entendeu? Ele pode se fazer forma, um pedaço de Deus. Agora a gente consegue pegar Deus e colocar num potinho? Não consegue, porque Deus é imaterial. Deus é todo poderoso. Por que ele é todo poderoso? Ele é o ser com mais poder no universo. Não existe coisa alguma que poderia superar o seu poder. Até porque, pensa só, daqui a pouco até... Não, vou deixar para falar mais para frente, que é a última característica de um único. Mas nada pode superar o poder de Deus. Deus é aquele que mais tem o poder no universo. Ele tem o poder de criar, ele tem o poder de colocar, de tirar da sua vida. Então, Deus é o mais poderoso. Gente, lembrando que isso aqui não é interpretação minha, não foi eu que criei, tá? Isso aqui tá na Gênese, o Allan Kardec trouxe através dos estudos dos espíritos. Não sou eu que tô falando que Deus é imutável, não sou eu que tô falando que Deus é eterno, não sou eu, tá lá, é o que foi dito pelos espíritos. 6, Deus é soberanamente bom e justo. A sabedoria das leis divinas se revela nas pequenas e nas grandes coisas, que é aquilo que eu falei. Se a gente observar as pequenas coisas da criação, quanto às grandes coisas, a gente vai conseguir enxergar Deus.
não permitindo duvidar da sua bondade e justiça. Bom, um grande exemplo da bondade e justiça de Deus, que ele é soberanamente bom e justo, é o fato da gente ter a reencarnação no nosso mundo. Da gente poder vir várias vezes para a gente conseguir, muitas vezes, quitar erros que a gente mesmo deu causa, que a gente mesmo criou em outras vidas, né? E ao mesmo tempo da gente poder progredir, da gente poder se tornar melhor e estar cada vez mais próximo de Deus, né? E o melhor de tudo, a gente pode fazer isso no nosso tempo. Deus não vai ficar no nosso pé cobrando. Fulano, você tem que fazer o bem. Ou fulano, você tem que fazer caridade. Você tem que ajudar seu irmão. Você tem que saber ouvir. Você tem que saber se comportar. Você tem que saber falar. Você tem que saber respeitar seu pai e sua mãe. Você tem que saber que você tem seus compromissos. Deus não vai ficar falando isso. Deus não vai ficar falando na sua vida que você tem que quitar suas dívidas, que você tem que ser honesto, que você tem que, né, mesmo que a gente queira ficar deitado, que a gente tem que levantar, trabalhar, sacudir a poeira, ser feliz. Deus não vai falar isso. Ele é tão justo que ele dá um tempo pra gente. Se a gente quiser ficar no nosso casulinho, quietinho, desobedecer, a gente vai. Mas e aí, o que vai acontecer? A gente tá gerando coisas que depois a gente vai ter que arcar com as consequências. E por isso ele é justo. Bom, você não quis fazer no tempo certo. Você não quis levantá-la da sua cama. Você não quis quitar suas dívidas. Você não quis ser caridoso. Você não quis fazer o bem. Tudo bem. A escolha é sua. Você tem o livre arbítrio. É a sua escolha. É no seu tempo. Do seu jeito. Mas aí também você vai responder do seu jeito. Por quê? A gente não acabou de falar que toda causa tem um efeito. Deus é a causa, ele gerou um efeito. Se a gente quer dar causa a algo, a gente vai ter um efeito daquilo que a gente criou. E essa é a lei do universo. Essa é a lei natural. Tudo que tem um efeito tem uma causa. Tudo que você der causa terá um efeito. Será que esse efeito vai ser bom ou vai ser ruim? E essa é a justiça divina. Os efeitos estarão na nossa mão, daquilo de acordo com que a gente deu a causa. Deus é infinitamente perfeito. Ele é a completude, né, de tudo que existe no universo, ou seja, ele é completo, né? E por isso que a gente é apenas uma parcela dele. Então, quando a gente vê um pôr do sol maravilhoso, quando a gente vê um passarinho, um bichinho, um cachorrinho fofinho, igual o meu, que dá vontade de esmagar, aquela delícia, que a gente fala, gente, que perfeição, juro. Tem dias que eu me vejo, eu sou meio boba, assim, eu me vejo pegando meu bichinho, meu cachorrinho, e falo assim, ai Deus, muito obrigado por ter colocado ele na minha vida. Como eu sou grata. Nem imagino que uma mãe, claro que é um sentimento totalmente diferente, tô falando que é igual, né, gente? Mas assim, é porque eu não tenho filho. Mas eu imagino que a mãe deve pegar um pai, deve pegar aquele bebezinho, que é criação sua, olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, como esse neném é perfeito, olha essa boquinha, olha esse nariz, olha esse cabelinho. Aí a criança gorfa, olha esse gorfo. Tudo perfeito. Gente, isso é só uma parcela. Pensa quando se enxerga a beleza dessas coisas, o quanto Deus é tão maravilhoso, porque é isso que a gente está vendo aqui é só uma pequena parcela de Deus. Deus é tão lindo, tão perfeito, e a gente é só assim, ó, nem 1% do que é Deus. E aí a gente consegue enxergar a beleza de Deus, porque se a gente acha essas coisas bonitas, imagina Deus. Deus é muito maior que isso. Nós somos parte dele. A gente até fala que aqui na Terra, né, é apenas uma imitação do mundo, dos mundos superiores. Então, se a gente fala que tem uma cachoeira bonita, um mar, aquele som do mar, das ondas, uma música gostosa que a gente gosta, um quadro bonito, igual eu falei que eu gosto lá do desenho do Michelangelo, isso no mundo espiritual é muito mais maravilhoso.
Porque é só uma parcela de Deus. E os mundos superiores são mais perfeitos ainda. A criação do universo é perfeita. Quando a gente olha, eu estava fazendo esse estudo, e aí eu estava pensando na imagem que eu ia colocar no primeiro slide. Eu sempre penso nela com carinho, porque eu acho que é o momento que a gente chega aqui, todo mundo senta, aí as pessoas estão olhando, eu acho que é a primeira impressão que a pessoa vai ter daquilo que vai ser falado naquela noite. E aí eu vi uma imagem da nossa galáxia. Mas é a coisa mais linda, as estrelas, aquela formação meio leitosa, assim, uma coisa meio rosa, meio preta, meio escura. Aquela coisa que a gente não consegue descrever, né? Porque a gente aqui, pequenininha aqui dentro, a gente não consegue ver a galáxia, a gente vê uma foto da galáxia, uma coisa assim, fora do comum. Imagina aqueles astronautas que conseguem, né, ver a Terra, ver outros planetas de perto, entre aspas, né? Mas assim, mais perto que a gente tá aqui. E a gente começa a ver como Deus é infinitamente perfeito, como tudo que Ele faz é maravilhoso. É a gente que destrói, gente. É a gente que põe fogo no mato, é a gente que joga lixo na rua, é a gente que maltrata os animais. O que é feio não foi Deus, não, foi a gente. A fumaça, o céu preto, é a gente que causou poluição. É a gente que faz as coisas erradas. É a gente que quebra as coisas, que estraga, que se estraga, né? Que não se cuida, que se alimenta mal, que não cuida da sua saúde, entendeu? Que se machuca. É a gente, não é Deus. A criação de Deus é divina. Tudo é divino. Mesmo que você olhe para uma pessoa, às vezes aquela pessoa não tem aquela beleza ideal grega, né? Não é um ideal grego maravilhoso, cheio de músculos. Pensa que perfeição. A pessoa ter lá o coração batendo, o pulmão com as suas mínimas criações, né? Com as suas repartições passando oxigênio. Olha que perfeição. Nós somos máquinas perfeitas. Então, Deus é infinitamente perfeito porque nós somos parcela do que Ele é. Ele é a completude. Ele é tudo isso e muito mais. E, por último, Deus é único, né? Único ou onipotente. Essa característica de ser único, ela é consequência da sua infinita perfeição, né? E também consequência da questão de que Deus é o ser mais poderoso. Porque pensa só, se houvesse outro Deus, não teria como ele ser igualmente perfeito. Não teria como ele ter igualmente poder. Em algum momento, esses deuses, um iria ter mais poder que outro. Um iria ser mais perfeito que outro. Então não tem como. Deus tem que ser único. Porque senão, todos os atributos que a gente falaria antes, que eu falei aqui anteriormente, se você for ver, eles cairiam em algum momento. Não tem como. Então Deus é único. Então esses são os atributos, né, que o Allan Kardec traz pra gente no livro da Gênesis, os atributos de Deus. E aí, a gente consegue ver também, quando a gente vai avançando o estudo sobre Deus, né, dentro da doutrina espírita, nossa, gente, tem um negócio aqui que tá com erro de português. Tá com Deus, letra minúscula. Desculpa. Acabei de ver, até desconcentrei aqui. TDAH, como se diz. O que acontece? Quando a gente vai estudando a providência divina, quando a gente vai estudando Deus, a gente vai vendo o que é Deus, a sua natureza, os seus atributos, e a gente chega num ponto que seria a providência divina. O que é a providência divina? Allan Kardec traz pra gente que a providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mínimas. É nisso que consiste a ação providencial. Então, o que seria essa providência divina? É o cuidado que Deus ele tem com as suas criaturas. Então, Deus, ele simplesmente não é a figura de Deus. Ele é um criador e, ao mesmo tempo, ele é nosso pai. Ele cuida da gente. Ele sabe das nossas necessidades. E aí,
quando a gente vê sobre a providência divina, na questão 963 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec ele pergunta para os espíritos se Deus se ocupa pessoalmente de cada homem, ou seja, Deus se preocupa com cada um de nós. Deus tem conhecimento de cada ser que está aqui povoando a Terra. E aí, ele ainda completa. Ele não é grande demais. E nós, muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos. Então, assim, depois a gente vê todos aqueles atributos, né? De ver que Deus é perfeito, Deus é eterno, Deus é tudo, né? Não seria a gente, então, tão pequeno para que Deus tivesse conhecimento de cada um de nós? E aí os espíritos respondem: Deus se ocupa com todos os seres que ele criou. Por mais pequeninos que eles sejam, nada é tão pouco para a sua bondade. Então, cada um de nós, por mais pequenino que a gente possa se achar, Deus tem conhecimento dos nossos sentimentos, das nossas vontades, dos nossos anseios, de quem verdadeiramente nós somos. E aí, quando a gente pega a palavra, quando eles falam, né, que Deus se ocupa, Deus se preocupa com cada um de nós, a gente entende que é a ação direta de Deus. Ele não precisa de intermediário nem de terceirizar o seu serviço. Ele não precisa nem de nós para saber de cada um. Ele sabe individualmente a vontade de cada um. É claro que, né, que o universo se organiza, né, os espíritos se organizam para o trabalho do bem, né? Mas o que quer dizer aqui? Que Deus, ele é tão perfeito que mesmo que se não tivesse essa organização, Deus saberia, daria notícia de cada um dos seus filhos, né? E aí, ele sabe do fio de cabelo de cada um, de cada gota de água que cai da chuva, né? Ele sabe da história de cada um, do que cada um de nós necessitamos em nossa vida. Então, com essa ideia, o que a gente precisa entender? Que Deus, ele é onipresente. O que quer dizer ser onipresente? É a capacidade que Deus tem de estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, Deus consegue estar em todos os lugares. E estar em todos os lugares de forma onisciente. Então, ele é onipresente e onisciente. O que é ser onisciente? É poder atuar em todos esses lugares que ele consegue estar presente, né? De forma inteligente e de forma de estar ciente sobre todos os nossos pensamentos e sentimentos. E aí vocês conseguem ver como que a nossa inteligência é limitada? Porque a gente está tão ligado a espaço e tempo, que a gente falar que Deus é onipresente e onisciente, ou seja, ele tem a capacidade de estar em todos os lugares, de ajudar todas as pessoas, de saber o que todas as pessoas estão pensando, a gente começa a pensar, gente, mas como que Deus dá conta? Eu não estou dando conta de estar aqui, prestando atenção na palestra, né, de ver o que essa moça doida está ali na frente falando, agora Deus consegue estar presente. Gente, consegue. É porque a gente ainda está com a nossa inteligência, a gente não sabe o que é ser onipresente. O pensamento, a gente não sabe nem a velocidade de um pensamento, né? Os espíritos falam que pensamento é ação, pra vocês terem ideia. A gente acha que eu pensei, tá só guardado aqui dentro do meu corpinho, dentro do meu... Não, gente. A gente tá tão ligado a essa ideia de espaço e tempo, a gente não consegue nem entender que um pensamento, ele é ação. Você pensou, criou. Porque eu pensei mal da minha irmã. Eu criei energia para ela. Eu mandei na mesma hora. E aí, quando a gente sai desse corpo físico, a gente se torna, de certa forma, imaterial, mas não tão imaterial, porque mesmo em espírito a gente ainda tem uma pequena materialidade, né? O nosso espírito, o nosso perispírito, as coisas
mudam num tanto, porque o pensamento, ele é ação. Pensei coisa boa, pensei coisa ruim, atraiu. E também atrai. Eu vou estar perto dos meus iguais, perto do meu pensamento. E Deus é isso. Deus é o tempo todo, em todos os lugares. Então a gente também ainda não consegue entender essa questão de ser onipresente e onisciente. A gente sabe o conceito, a gente sabe o que é, mas infelizmente a gente ainda, dentro das nossas limitações, a gente não consegue, né? Nem se teletransportar a gente consegue ainda. E troca de pensamento às vezes rola com uma pessoa que tiver uma afinidade, mas a gente é muito limitado, né? Então por isso que a gente ainda não consegue entender. Mas a gente consegue ver na prática que Deus, ele entende as nossas súplicas. Ele conhece as nossas tendências e vontades. As coisas, elas não acontecem na vida da gente se elas realmente não tiverem que acontecer. E às vezes a gente está tão na correria do nosso dia a dia que a gente esquece de entregar as coisas na mão de Deus. E quando a gente começa a entregar, gente, é real. Parece assim que a gente fala da boca para fora para poder atrair as pessoas. Não é. É uma coisa que eu costumo falar muito pro meu marido, assim. Deus, ele não vai te dar nem mais nem menos. Reparem que você vê quando vocês estiverem precisando muito de uma coisa e você pedir fervorosamente. Imagina, não é tipo assim, que o meu time ganhou hoje. Porque pensa, se Deus desse a vitória para todo mundo, não ia ter jeito, né? Num jogo de futebol. Uma hora ia dar problema. Por quê? Todo mundo quer que seu time ganhe. Todo mundo quer sair ganhando mais. Todo mundo quer ter o melhor salário, o melhor cargo. Mas não é isso. É quando você pede uma coisa realmente de coração, assim. Uma coisa que se entrega a sua alma. Por exemplo, uma coisa com um filho. Que seu filho seja colocado no caminho do bem. Que afaste o mal. Né? Que traga saúde. Que Deus tenha misericórdia. E você se entrega. Deus não vai te dar mais. Deus não vai fazer seu filho ganhar na loteria. Deus vai dar um emprego pro seu filho. Deus vai mostrar as pessoas certas na vida dele ou na vida dela. Vai fazer encontrar as pessoas que vão carregar aquela pessoa para a igreja, que vai ajudar aquela pessoa numa atividade física, numa alimentação boa, que vai trazer bons assuntos, bons papos. Deus não vai despencar uma coisa na sua cabeça. Ele vai te mostrar o caminho. Por quê? Porque ele não vai te dar mais do que ele te pediu. Ele vai te dar o que você precisa. O que você realmente, dentro do seu coração, você precisa. E não mais. Então, às vezes, a gente é ambicioso, né? A gente esquece que Deus é onipresente, onisciente, e que Ele sabe as nossas tendências. Às vezes, a gente quer ser milionário, quer ganhar na loteria, não quer trabalhar. Mas e se você fosse? Será que se realmente você ainda não ganhou, não é por um acaso? Porque um dia o Marcos estava dando uma palestra que ele falava, não, porque minha tia fala que se ela ganhasse na loteria, ela ia ajudar. Será que realmente ia ajudar? Não ia não, porque se fosse já teria ganhado. E é verdade, gente. Será que você realmente ia fazer? Não, você não precisa. Você não precisa ganhar na loteria para fazer, para ajudar. Ajuda no mínimo. E é assim. Então Deus conhece a gente inteiramente. E através da providência divina, Ele age nas nossas vidas. E aí... Ó, só uma folha a mais em branco. Eu tô assim, gente, o que é isso? E aí, o resumo de tudo isso que eu falei, de todos os atributos, de todas essas perfeições e essas coisas. Deus é amor. Quando eu comecei, no início do estudo, falando sobre a evolução da ideia de Deus, muitas religiões ainda hoje, não estou falando isso criticando, e também no passado, não tinha essa ideia que Deus é amor. E Jesus, ele vem mostrar pra gente, Deus não vem para punir.
Deus não quer doença na sua vida. Deus não quer o sofrimento na sua vida. Deus não quer que você caia. Muito pelo contrário. Se você cair pelo seu próprio erro, ele vai estar lá para te dar a mão. Se você tiver uma doença na sua vida, porque às vezes você colocou aquela doença na sua vida, mas uma criança. Gente, é muito delicado a gente falar, por exemplo, de uma criança que tem alguma doença, algum câncer, porque a gente está enxergando aquela criança dentro da nossa limitação, que eu falei agora há pouco, que é espaço-tempo. Aquele espírito é um espírito eterno, assim como nós. Aquele espírito teve outras vivências. Às vezes uma criança mais velha é um espírito mais velho do que aqueles pais que estão ali com ela. Então, assim, são várias coisas que podem acontecer. E a gente esquece que, na verdade, Deus não está aqui para punir, Deus não está aqui para trazer a morte, para trazer doença, para trazer discórdia, para trazer o orgulho. Não, Deus está aqui para trazer o amor. Deus nos ama. Nós somos filhos dele, nós somos criação. Igual eu falei, gente, imagina um pai e uma mãe que amam um filho. Você olhar para aquele filho, saber que ele saiu de você, que ele é sua criação. Agora você imagina Deus com a gente. Ele nos ama. A gente pode contrariar, a gente pode ir contra ele, a gente pode esquecer ele. Ele nunca vai esquecer a gente, porque Deus é amor. E Jesus, ele veio nos mostrar isso. Porque até então as pessoas elas tinham medo de Deus. Tudo que acontecia na sociedade era um muro que pegou fogo. Uma casa que foi destruída no vendaval. Era a ira de Deus. Era Deus que tinha feito aquilo para aquelas pessoas daquela casa pararem de ter determinadas atitudes, porque elas não estavam indo no templo, porque elas não davam a sua contribuição para os deuses, porque elas não faziam os rituais. E aí Deus era irado com aquelas pessoas e destruía aquela casa e fazia pegar fogo. Isso era Deus. E aí Jesus não, Jesus ele veio nos falar que Deus é amor, que Deus é a lei do amor. E ele mesmo chamava Deus de meu pai, na casa de meu pai. Meu pai. Eu e meu pai somos a mesma coisa, temos o mesmo sentimento. Isso é Jesus, né? Nos mostrar que Jesus tem a natureza de criador amoroso. Então, o Allan Kardec na questão número 1 dos Espíritos, ele dá essa oportunidade da gente pensar de forma filosófica, trazendo apenas um pequeno resumo do que os espíritos superiores podem nos informar do que é Deus, né? E tá justamente alinhado com o que Jesus nos informa do que é Deus. Tanto que lá, se você lê o Evangelho, várias partes a gente encontra a palavra Espírito. E aqui em João, né, você pega o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, João fala, Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Que a gente adore Deus em espírito. Que a gente adore Deus em amor, porque Deus é amor. Deus é espírito. E é isso que Jesus nos ensina. Então, quando a gente pega os ensinos de Jesus e aquilo que o Allan Kardec trouxe dos espíritos, né, que os espíritos superiores vieram, os espíritos da verdade, vieram transcrever, está perfeitamente alinhado. Não existe discórdia. Assim como Jesus não veio para trazer novas regras, Allan Kardec também não. E aí os espíritas falam, né, que Jesus era a porta e Allan Kardec a chave para a gente abrir essa porta. E quando eu estava escrevendo esse estudo, eu estava pensando sobre isso, veio uma frase na minha cabeça. E a nós cabe ainda um longo caminho para entendermos e aperfeiçoarmos os conhecimentos sobre Deus. Mas a porta nos foi aberta e nos cabe coragem para entrar. Então, se Jesus é a porta, Allan Kardec é a chave, você pisou aqui no centro espírita, querido, a porta foi aberta.
Agora você vai ter que ter coragem. Coragem. É isso que Deus quer da gente. Deus é amor e Deus requer coragem. Coragem para quê? Pra gente ser feliz. Pra gente correr atrás das coisas boas. Para que mesmo quando as coisas estiverem ruins, a gente não traia a nossa fé. O que é a nossa fé aqui? É a gente entender que as coisas ruins na nossa vida são advindas das nossas escolhas e não de Deus. Que a gente deu efeito, a gente criou um efeito, a gente foi causa. Assim como Deus é causa e nós somos efeito deles. Só que Deus é perfeito, Deus é causa primária e nós não. Então vamos evoluir, né? É claro que seria mentira se eu falasse que sempre é tudo lindo, maravilhoso, que eu sempre vou estar de bom humor, que eu sempre vou estar feliz, que eu sempre vou estar distribuindo beijos e abraços. Não. Um dia eu vi uma palestra que falava assim, não me lembro de quem era, mas, gente, centro espírita é muito lindo, chega, todo mundo se abraça, todo mundo se ama, todo mundo fala boa noite, bom dia, meu irmão. Gente, tão lindo se fosse assim na rua. Saiu da porta ali, falta matar o outro. Não ajuda em nada, se precisar. Não, vamos fazer irmãos também lá fora. Não só aqui. Que a gente possa carregar esse entendimento de Deus e tentar ser cada dia melhores para a gente se aproximar da perfeição dele. Nós não somos perfeitos como eles e não sabemos ainda da sua total perfeição. Mas a gente pode caminhar. A gente pode estar cada dia mais perto da sua perfeição, do seu amor. Basta a gente querer, porque a porta está aberta. Mas é isso que eu tinha preparado para a noite de hoje. Agradeço a todos. E é isso.